Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia que foi criado para descomplicar a leitura de um dos livros mais importantes da história, a Bíblia. Para quem já abriu, tentou ler e se sentiu um pouco perdido, essa análise aqui pode ser uma boa luz no fim do túnel. Essa sensação é familiar para muita gente. A Bíblia é imensa, né? É um universo de histórias, personagens, ensinamentos que pode parecer bem intimidador no começo. E olha, tá tudo bem se sentir assim. Se sentir meio à deriva nesse mar de textos é, na verdade, super comum. Mas a boa notícia é que não precisa ser o ponto final dessa jornada de leitura. Existe um caminho para deixar tudo bem mais claro. E é aqui que entra a nossa estrela de hoje, o Guia Fácil para Entender a Bíblia. O nome já diz tudo, né? A proposta é exatamente essa: pegar toda essa possível confusão e transformar em clareza, em entendimento. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o desafio. Depois, vamos conhecer a ferramenta que ajuda com isso. Em seguida, exploramos os recursos do guia, vemos como ele funciona na prática e, por fim, como começar a própria jornada de leitura. Então, vamos começar pelo começo. Seção 1. Encarando o desafio. Por que exatamente a Bíblia pode parecer uma montanha tão alta para escalar? É que não estamos falando de um livro só, mas de uma verdadeira biblioteca. São textos escritos ao longo de milhares de anos, por pessoas diferentes, em culturas super distintas da nossa. Tem de tudo: história, poesia, profecia. Tentar navegar por isso tudo sem um mapa, bom, é um baita desafio. Certo, então vamos para a seção 2. E se a gente tivesse um mapa? É exatamente essa a proposta que o guia nos traz. Essa frase da capa é um resumo perfeito. A missão aqui não é complicar mais, pelo contrário, é simplificar. O guia quer ser uma ponte, uma conexão mais fácil entre quem lê e o texto. Tá, mas como ele faz isso? O que tem de tão especial nesse guia? Vamos para a seção 3 e abrir a caixa de ferramentas dele. Uma das coisas mais legais são os ícones nas margens. Eles funcionam como um guia turístico particular, um GPS para a leitura. Eles apontam coisas como ponto importante ou fazem um convite com algo para pensar. Isso garante que o essencial nunca passe despercebido. E esse recurso, o algo para pensar, é genial. Ele faz perguntas que conectam aquele texto, escrito há séculos, com a nossa vida hoje. De repente, a leitura deixa de ser algo passivo e vira um diálogo, uma conversa com a história. E não é só isso. O guia dá uma visão geral para a gente entender o contexto maior, como cada pedacinho se encaixa no todo. E ainda tem a seção O que outros dizem, que traz comentários de estudiosos para enriquecer ainda mais a compreensão. É praticamente um tesouro escondido nas margens, tem mapas para a gente visualizar os lugares, definições para aquelas palavras mais difíceis, ilustrações, tudo pensado para que ninguém se sinta mais perdido. Ok, a teoria é ótima, mas como isso funciona na prática, no dia a dia da leitura? Vamos para a seção 4 e testar essas ferramentas com uma das histórias mais famosas da Bíblia, o livro de Êxodo. A história do Êxodo é uma jornada épica. A libertação de um povo da escravidão no Egito, a travessia do deserto por 40 anos, é uma narrativa grandiosa, mas com tantos acontecimentos, nomes e leis que é bem fácil se perder nos detalhes. Agora, olha só como o guia simplifica as coisas. Em vez de um texto corrido e denso, ele organiza os eventos principais, como as 10 pragas, em uma lista clara e direta. O que poderia ser confuso vira uma sequência de eventos fácil de acompanhar e de guardar na memória. E aí, de repente, os nomes dos lugares ganham vida. Com um mapa como este, a gente não só lê sobre o Monte Sinai, a gente consegue visualizar a jornada, ter uma ideia da distância e entender como a geografia moldou aquela história. Linhas do tempo como esta também são cruciais. Elas funcionam como uma âncora, ajudando a organizar a história na nossa cabeça, mostrando direitinho onde livros como Levítico e Números se encaixam na grande jornada do povo de Israel. Bom, agora que a gente já conhece as ferramentas e viu como elas funcionam, chegamos na parte mais emocionante: começar a própria jornada de leitura. O guia termina com um lembrete muito poderoso. Ler a Bíblia pode ser mais do que um exercício intelectual. A sugestão de ler em oração transforma a leitura numa experiência espiritual, num verdadeiro encontro. E para quem quer um caminho claro, um passo a passo para começar, fica o convite. O guia indica o plano de leitura anual da Bíblia no site pneuma.blog.br. É uma maneira fantástica de colocar tudo o que vimos aqui em prática e criar o hábito da leitura ao longo do ano. E tudo isso nos leva à pergunta final. Com as ferramentas certas em mãos,
A jornada de leitura deixa de ser algo intimidador para se tornar uma aventura. A questão não é mais será que eu consigo, mas sim o que Deus pode revelar a quem decide abrir essas páginas.